Vou Olá! ficar sem câmera, tá? Tá bom, Lu. Oi, todo mundo, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez, para quem é mais uma vez, pela primeira vez, para quem é pela primeira vez, ao nosso curso Flamenco e Arte, que a gente fala de flamenco e história da arte, tudo junto e misturado. Este é o módulo que a gente chamou de Módulo do Concurso de Cante Rondo de 1922, e é sobre isso que vamos falar hoje. Quer introduzir, André? Bom, bem-vindas todas. É sempre um prazer estar aqui, ainda que no virtual, dividindo com vocês. Claro que eu e a Priscila, por uma questão óbvia, vamos falar mais, mas como ela disse, repito, aperte o microfone, faça a pergunta, ou de repente você também sabe alguma coisa e pode acrescentar aqui para as amigas e para os amigos algum dado, porque a história é uma coisa viva, né? De repente um dado você sabe e pode acrescentar aqui no curso e será muito bem-vindo. E o chat também tá aberto, tá, gente? Na hora que vocês quiserem mandar coisas, aperta aí, vamos que vamos. Então eu vou começar aqui compartilhando com vocês e vocês me falam se vocês estão vendo bem o meu compartilhamento. Estamos vendo? Dá um dedão aí para mim se nós estamos vendo. Estamos, né? Sim. Então, beleza. Estamos vendo a cara do Pimentel e da Priscila. Então, aqui tem um pouquinho sobre a gente. Esse material vocês recebem, tá? Depois. E hoje vamos falar do concurso de cante rondo que aconteceu em 1922 na cidade de Granada. Quer começar? Então, a professora Priscila vai ter uma síncope, porque eu acabei de colocar esse vídeo hoje, ele não participou da aula do ano passado. Por quê? Porque a gente reviu e acrescentou coisas, descobriu nomes e informações que, alguns meses atrás, na primeira vez que a gente deu esse curso, essas informações acabaram que não entraram e vocês estão tendo o curso muito mais remasterizado, plus power. Priscila, eu achei muito interessante esse vídeo, meninas, pertence ao Itaú Cultural, e por que eu pus o primeiro slide dele? Porque, de repente, para nós nos situarmos o que é esse começo do século XX, que aconteceu muita coisa. Então, como a Priscila estava falando para a Lu antes de vocês entrarem, não dá para você fazer um recortezinho de Granada, 1922, naquele Corpus Christi, sem pensar que dali muitas coisas. O que seria o macro? O país Espanha, o que estava acontecendo na Europa e o que estava acontecendo no mundo. E nós somos brasileiros, então a gente, além de tudo, o que está acontecendo no Brasil. São 6 minutos, eu acho muito bom. Ai, meu Deus, vou ficar assistindo o vídeo 6 minutos, mas abre muito para o que está acontecendo, para depois a gente ter. É como se fosse uma cama para a gente colocar essas informações para vocês terem um pouco mais de, vou ligar o que está acontecendo com Granada Garcia Lorca e, de repente, outras coisas do mundo e desse mundo Brasil que a cegonha largou nós aqui. Eu vou só, antes de apertar o play, comentar uma coisa que o André falou, que eu gosto de falar todo o curso, eu vou repetir todo o curso. Eu gosto muito desse curso, porque ele é um curso que a cada vez que a gente dá ele diferente. Porque a gente não estudou alguma coisa? Não, porque coisas foram descobertas antes de ontem. É isso, a cada semana coisas são descobertas e a gente tem acesso. Então, a cada momento a gente descobre um paper diferente, um artigo científico diferente, a gente tem acesso a um arquivo diferente e assim a gente começa a... Por isso que ele falou, acabei de colocar um negócio... É por causa disso, a gente cada vez tem acesso a mais coisas, graças a Deus, neste mundo internetico da pesquisa científica. Apertarei o play. Me fala se tá ouvindo bem, tá?
A Primeira Guerra Mundial assinala a dissolução dos impérios que dominavam a Europa Central, alterando o mapa do velho continente e abrindo uma época de intensos conflitos sociais. Naquela época, o cinema mudo consolida-se como entretenimento de massas. As transmissões radiofônicas intensificam-se. Os carros começam a ser produzidos em série e a aviação comercial dá seus primeiros passos. Enfim, a máquina é introduzida cada vez mais no cotidiano, transformando aceleradamente o modo de vida. Paris era o centro irradiador do modernismo. Outras consequências da Primeira Guerra Mundial se fazem sentir. Incapaz de atender às necessidades dos trabalhadores, a democracia liberal entra em crise. Surgem movimentos totalitários e nacionalistas, amparados por intensa mobilização de massas, o fascismo e o nazismo. No Brasil, a incipiente industrialização propiciada pela guerra, o fluxo de imigrantes e a expansão das cidades criam novas demandas sociais. A hegemonia política do PRP, partido comandado pelos latifundiários, é ameaçada. Em 1917, liderado pelos anarquistas, o maior movimento grevista do período paralisa São Paulo. Inicia-se um processo de agitação popular contra a carestia e as más condições de trabalho. Una mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Em 1922, explode a revolta do Forte de Copacabana, início da contestação tenentista. Em 23, é o Rio Grande do Sul que se revolta. No ano seguinte, ocorre a Revolução de 24 em São Paulo, origem da Coluna Prestes, que durante 1 ano e 9 meses percorre o interior do país. As oligarquias conseguem se manter no poder utilizando eleições fraudulentas, violência física, censura e suspensão das liberdades constitucionais. Arthur Bernardes governa sob estado de sítio e é atribuída a seu sucessor, Washington Luiz, a frase: "A questão social é caso de polícia". Também nas artes, vive-se um momento de grandes transformações, onde se rompe com o parnasianismo e a pintura acadêmica. É Anita Malfatti quem inaugura a primeira exposição de arte moderna no Brasil.
começa a surgir a ideia de uma manifestação pública dos defensores da arte moderna. A nossa estética é de reação, como tal é guerreira. O termo futurista com que erradamente nos etiquetaram, aceitamos-lo porque era um cartel de desafio. Queremos luz, ar, ventiladores, aeroplanos, reivindicações obreiras, idealismos, motores, chaminés de fábricas, sangue. Queremos velocidade, sonho na nossa arte. Agora eu demoro 3 dias pra saber como é que volta, gente. Quer ir comentando, André, até eu descobrir como é que faz pra sair daqui? Quem voltará com a gente amanhã, aula das 3 horas, o foco vai ser também a Semana de Arte Moderna de 22 aqui em São Paulo, que, claro, tem a ver com a identidade brasileira. Mas a gente quis trazer esse vídeo para vocês, porque agora a gente vai focar mais no cenário espanhol, mas como a Priscila falou, e o objetivo do curso é esse, interligar o que está acontecendo nas artes, na filosofia, na cabeça, porque o ser humano, ele é o mesmo. O que muda é que um nasce na Europa e o outro nasce num outro continente. Não vamos falar de sorte ou azar, mas as coisas acontecem, mesmo não tendo Zap Zap, internet em 1922 ou qualquer pedaço da história que a gente queira estudar. As coisas conversam, talvez com, entre aspas, atraso ou um movimento filosófico, artístico acontece um pouco antes em algum lugar, mas isso reverbera em outro lugar com uma outra cor, mais azul, menos azul, mas tudo conversa-se. Por isso que a gente trouxe esse vídeo que a turma que fez esse curso ano passado não viu. E é um período de efervescência nas artes, né? Apesar de ter acabado uma guerra, ter acabado de acabar uma guerra, era um período que, se você pesquisa em vários países, é que a gente também só vai falar da Espanha e do Brasil, mas é um período infértil, vamos dizer assim. Sim, porque 1922, o que é esse ano, né? O que é esse começo do século XX? Acabou a Primeira Guerra Mundial, que é 14 até 17, 1918, né? Porque uma guerra não é assim, aperta o play e aperta o pause, né? É difícil você falar, aconteceu dia 1 de janeiro e terminou dia 30 de fevereiro. A guerra é uma coisa que é entre um parênteses aí meio nebuloso. Então aconteceu a Primeira Guerra Mundial, o vídeo fala qual o resultado da Primeira Guerra Mundial. Alguns impérios sumiram, algumas monarquias sucumbiram, isso consequentemente países que foram colônias não ficaram mais colônias, né? A Alemanha não era um império, a Alemanha era um monte de principado. Para quem, né, quer estudar a história da Alemanha, que daqui a pouco vai chegar no nazismo com a Segunda Guerra Mundial. Então, a gente vai vendo que tem países que nasceram após a Segunda Guerra Mundial. O Brasil entrou, né, só por curiosidade, o Brasil entrou sim, foi o único país da América Latina que ficou do lado, né, tô falando da Segunda Guerra Mundial, gente, perdão, tá? Segunda Guerra Mundial. O Brasil vai entrar na Segunda Guerra Mundial, vai ficar do lado da França, Inglaterra e Estados Unidos contra os alemães. Alemães esses que estavam comprando o nosso café, o nosso maior cliente era a Alemanha. Então, a gente também tem aí uma importância que ninguém fala, a nossa história na escola é um lixo, e graças a Deus tenho eu e a Priscila aqui para dar aula boa de história para vocês. Então, o Cantirondo, gente, acontece entre essas duas grandes guerras. A primeira, que a gente não pode esquecer que muita gente morreu, e a segunda, que também muita gente morreu, mas não foi tão carnificinisticamente do que a primeira, e que ninguém dá tanta bola para a Primeira Guerra Mundial. Para quem gosta de assistir filme, existe um filme atual que chama 1917. Esse é a data. É um filme de 2 meninos, 2 rapazinhos, no meio
Eles são militares, eles estão ali no campo de guerra da Primeira Guerra Mundial. E também tem um filme meio europeu, mas vale a pena entender por que aconteceu a Primeira Guerra Mundial, que chama Sarajevo. Porque houve um assassinato de um futuro rei da Áustria, que era o imperador, ou ia ser o imperador, e aí explode a Primeira Guerra Mundial. Para quem gosta de assistir filme e entender a história, eu indico esses dois, 1917 e Sarajevo. Acho que os dois estão na Netflix, estão no Telecine. Telecine, eu acho. O Sarajevo tem no Netflix, mas o 1917 é esse do Oscar, que concorreu a milhares de Oscars. É esse. Esse eu acho que não tem no Netflix, mas o Sarajevo, que escreve assim com J, Sarajevo, igual eu botei aí. O da Netflix é o Sarajevo. Que é bem essa questão da decadência do Império Austro-Húngaro, a Alemanha tá bombando, a Alemanha quer abocanhar, enfim. Trouxemos para vocês, então, os cartazes do concurso Decante Rondo. E queria que vocês prestassem atenção nessas duas, é a mesma, mas assim, são dois formatos distintos do mesmo cartaz, inclusive o preço de 8.500 pesetas de prêmios, lembrando que o euro é algo recente da história planetária, né? Eu e a Priscila, nossas primeiras vezes na Espanha, era peseta, né, Lu Garcia? Lu Garcia também. Sim, peseta. Sim, peseta. E acontece junto com uma data, veja que ali no segundo cartaz, Granada, Corpus Christi, né, Semana Santa, uma data católica, né, a gente tem que lembrar que a Espanha é um dos, até hoje, países mais católicos do planeta, a gente pegou um pouco desse resquício Espanha, Portugal, América Latina. Então, esse cartaz mostra o evento do concurso e a semana de Corpus Christi, que a gente sabe que é 3 ou 4 dias, feriado prolongado, todo mundo vai para a praia, aglomeração, coronavírus. E a gravura, gente, no primeiro curso, eu e a Priscila, a gente não tinha descoberto o artista. A gente falou, é uma coisa meio Picasso, é uma coisa cubista, mas para esse módulo vocês estão agraciadas com a polêmica dessa gravura, que eu quero que vocês primeiro deem uma olhada, sem eu ficar falando do que vocês estão vendo, para a gente não viciar vocês com o verbo, para que vocês olhem e vejam nesse emaranhado de coisas que dá para identificar alguns símbolos. E olha, nós estamos falando de 22, né, que o modernismo aí tá pulsante, vai explodir, né, com cubismo, dadaísmo, futurismo, todos os ismos que são movimentos artísticos do século XX. Por isso que o século XX também é muito complicado estudar arte, porque barroco são 300 anos de barroco, né, vai de, sei lá, vou chutar, 1500 até 1700, você tem o barroco ali enlouquecidamente. Depois você tem mais 100 anos de rococó, 100 anos de romantismo, 100 anos de não sei o quê. E o romantismo, você tem semanas de cubismo, meses de impressionismo, né? Tudo pulsa e cada país, claro, por questões de identidade e característica, vai ficar mais de um movimento do que do outro. Mas o século XXI é repleto dos ismos no mundo da história da arte. Não dá para você falar, é tal coisa. Não é. São várias coisas. E esse cartaz, a gente pode sim afirmar que é um cartaz cubista. Ô, gente, só presta atenção num negócio aqui, tanto nesse cartaz quanto nesse cartaz, embaixo de concurso de cante rondo, e atenção que cante rondo está entre aspas, embaixo está escrito canto primitivo andaluz. Guarda essa informação que ao longo da aula nós vamos decupando, tá? O fato de estar na semana do Corpus Christi, o fato de cante rondo estar entre aspas, e essa coisa do canto primitivo andaluz que está escrito aqui embaixo, daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse assunto.
Eu vou ler rapidinho, só essa é a polêmica do cartaz. Manuel de Falla, daqui a pouco a gente vai contar quem é o Manuel de Falla, pediu para Zuluaga, que também vocês vão ver a fotinho dele daqui a pouco, que fizesse o cartaz do concurso de Cante-Rondo, mas o pintor, que se encontrava em Paris, repassou o convite para José Maria Rodrigues Acosta, que também teremos um quadrinho dele daqui a pouco. Ao final, a responsabilidade recai sobre Manuel Ángel Ortiz e Hermenegildo Lanz. Então, esse começo desse parágrafo mostra o pepino que foi achar um artista que fizesse a propaganda do concurso. Então, já passamos ali por 3 nomes de pintores. O cartaz traz outra polêmica. Manuel Ángeles idealizou um borrado conjunto cubista, que mostrava sua admiração por Picasso com símbolos rondos. Símbolos rondos, o coração, um olho no centro transpassado por 7 punhais, estrelas, tá, gente? É o momento portunhol do tradutor. Luas, guitarras e pentagramas, copos e garrafas, abanicos e 2 nomes de cantes, Soleá e Seguirija, que deixou muitos atônitos, muitos provavelmente que não eram flamencos, né? Porque que são essas palavras dessa Espanha tão católica, branca, hétera, cis, normativa. O cartaz guarda um mistério, junto ao M e ao A, emaranhados da assinatura, MA de Manuel Ángel, o nome do pintor número 1. Aparece o L destacado, segundo alguns corresponde a Lanz, que é o sobrenome daquele outro, que também está aparecendo aí no primeiro parágrafo, que de alguma forma contribuiu no desenho final. Disto, existe uma nota de Lanz dirigida a Falla, Manuel de Falla, onde anuncia que Manuel Ángel e ele iam terminar o cartel. Cartel é cartaz em espanhol, que se imprimiu sobre um papel alaranjado na imprenta Urânia, nome da imprensa, né, do escritório. Da gráfica, obrigado Priscila, da gráfica. Então, depois que vocês tiverem tempo, voltaremos lá na imagem, então, o coração com 7 flechas, para quem gosta de entrar em igreja na Andalucia, sempre tem uma Nossa Senhora de los Dolores, que ela tem um coração com essas benditas 7 flechas. Algumas cidades do interior brasileiro, mais católica, de Semana Santa ou Corpus Christi, tem essa Nossa Senhora, porque são as dores que a Maria sentiu 7 momentos da vida como mãe de Jesus. Por isso, Nuestra Senhora de los Dolores. E essas 7 facas, esses 7 punhais, estão aí no coração cubista do cartaz. Então, isso foi aí uma polêmica que aconteceu com o cartaz, que as alunas do Primeira Vez não souberam. Posso passar, professor? Pode. Se alguém quiser falar alguma coisa, grita no microfone. Eu queria perguntar uma coisa, posso? Não. Por favor. Quando eu vejo esse cartaz, pode ser que eu esteja viajando, tá? Aí vocês quem falam, Fernanda, você está viajando. Me remete um pouco à arte ilustração de cordel. E aí eu fiquei pensando que o cordel é uma herança portuguesa e de um movimento europeu, né? Será que tem a ver? Ou não tem nada a ver? Porque eu não sei, acho que também o cordel é muito mais... Tem a ver? Eu achava que era de um século antes. É porque esse tipo de gravura, como que ela é feita? Pega-se um pedaço de madeira, a gente chama de xilogravura, o artista, ele esculpe altos e baixos relevos. Então, era uma forma também, a gente está falando do começo da Revolução Industrial, e a Espanha não foi um grande país que abraçou a Revolução Industrial por questões óbvias. O Portugal e a Espanha são, até hoje, países muito mais agrários, né? A azeitona, o vinho, o ramon, o porco, enfim, produtos muito mais agrários. E a Revolução Industrial acontece, né, em países como a Inglaterra, que é o berço da Revolução Industrial. Então, essa imprensa que vem também com a Revolução Industrial, essa propaganda e os cartazes, eles são feitos manualmente. E a gente herda a Chilo aqui no Brasil, sim,
essa técnica de também ilustrar jornal, de ilustrar revista, bem depois que, né, bem tipo ontem, que são as gravuras mais high-techs feitas por computador. Até um tempo atrás, eu fiz estilo na faculdade de artes plásticas, porque a gente era obrigado, por mais que em desuso, era obrigação nossa, como futuros artistas, ter a experiência de fazer como se fazia, né? É como se, de repente, hoje um aluno de medicina fosse fazer alguma operação, claro que isso não vai acontecer, com bisturis antigos, com filosofias antigas da medicina. Ainda bem que não se faz, que não mataria, mas é que no mundo das artes a gente não mexe com o ser humano, né? Não tem laboratório de anatomia. Sim, tem muito a ver o visual de uma estilo espanhola, do cartaz, do cantirondo, com a nossa literatura, com a ilustração do cordel, porque é a madeira e talvez uma das formas mais baratas, né? Porque madeira você pode pegar qualquer madeira, qualquer tronco, qualquer resto, você esculpe a imagem, aí você passa aquela tinta normalmente preta, veja que aqui também é o preto, e aonde não entra a tinta, exatamente onde ficam os brancos. Não é que pintou-se de branco, né? Porque é a cor do fundo do papel. Então você estampa de preto aonde você deixou o alto relevo. E o buraco não pega a tinta, então vai dar esse contra branco e preto. No caso, né, foi escolhido, a gente leu ali, um papel anaranjado. Olha! Gente, eu tô com as janelas fechadas, não é que eu sou uma pessoa na menopausa, é que na minha casa tem muito pernilongo. Eu estou com as ventanas e portas cerradas e estou um pouco de Bernarda Alba hoje. Por isso que eu me abano para espantar os pernilongos. Falamos, né, que a semana de 22 ela tá aí recheada, ela é um recheio entre guerras, entre a Primeira Guerra Mundial, que nós trouxemos a data para vocês se situarem, 1914 e 1918, e nesse período também acontece uma outra um grande outro acontecimento mundial que abala, né? A gente está falando de artistas que cantam, de artistas que fazem cartazes, de artistas que compõem música, né? Manuel de Falla, Lorca, e depois um outro pintor que a gente vai ver que é o triângulo da organização do concurso de cantirondo. Então, nesse cenário, vem a gripe espanhola, que seria o coronavírus exatamente idêntico. Eu trouxe para vocês um livro que eu acabei de ler, que se chama A Bailarina da Morte. É um livro brasileiro de duas escritoras, Lilian Schwartz e Heloísa Starling. Aqui, elas mostram, elas comparam e a gente conclui que é exatamente o que nós estamos passando 100 anos depois. Um vírus que a gente não sabe de onde nem porquê. Então, eu quero que a gente volte 100 anos atrás, aonde a medicina era outra, aonde o ser humano era outro, mas a política é a mesma. Então, negacionismos, presidentes não contando muito na mídia, porque o que está acontecendo é a Primeira Guerra Mundial, e a Primeira Guerra Mundial traz lucro para países que queiram lucrar com a guerra. Então, a gripe espanhola, comprovadamente, surgiu no exército americano. Essa foto é de um hospital americano. Como a Espanha não estava muito vinculada à Primeira Guerra Mundial, eles falavam muito em jornais e revistas espanholas desta gripe, ou desse surto, tanto que tem alguns países que não colocaram o nome de gripe espanhola, colocaram o nome do país que eles eram inimigos. Tem gente que chamou de gripe francesa, porque estava em luta contra a França. Tem gente que chamou de gripe belga, porque a Bélgica era inimiga, então a mídia do tal país não chamava de gripe espanhola, porque não era interesse chamar de gripe espanhola. Chamou-se gripe espanhola porque a mídia espanhola deu muita importância, sim, tinha que dar mesmo, como qualquer outro país. Mas os países que estavam em guerra,
deixaram essa informação porque não era negócio falar de mortandade de uma gripe, né? Aqui no Brasil, esse livro separa entre Bahia, Rio de Janeiro era a capital, né? Brasília é 1960, então o Rio de Janeiro é a capital do Brasil. A gente está com a política do café com leite, presidentes entre Minas e São Paulo disputavam os cargos, a República tinha sido acabada de ser proclamada, né, porque o final do século XIX, a família brasileira imperial é expulsa do Rio de Janeiro, então a nossa República em 1922 é muito nova, consequentemente todos os serviços de saúde, depois da gripe espanhola no Brasil que o nosso amado e idolatrado Instituto Butantan é fundado depois da mortandade da gripe espanhola em São Paulo. Adolf Lutz, o Chagas, né, que é o médico que descobre o barbeiro, a doença de Chagas, esses médicos, eles estão aqui no Brasil, a nossa medicina, ela é desenvolvida para os parâmetros desse começo do século XX. Então, a gripe espanhola, ela está matando gente. Ela é entre 18 e 19, né? Não dá para apertar um play e acabar então é difícil estipular uma data. Então, quando a gente estuda o concurso del Canterrón, do Granada, Lorca, Manuel de Falla, nós não podemos esquecer da gripe espanhola, porque esta morte, essa figura do cajado, ela está presente no subconsciente. Outra coisa de subconsciente coletivo é esse período que Freud e Jung estão no mais ápice também das conversas e dos ciclos filosóficos e literários e burgueses e nobres, né? É a coisa do inconsciente coletivo, da sexualidade, da coisa reprimida, da morte, do macho, da fêmea, do falo, tudo que a gente meio que sabe um pouco de Freud e Jung, que vai ajudar muito Salvador Dalí com o surrealismo, né? Com a arte surrealista, que o Lorca teve um teretetê. Beijo, Lorca, te amo. Beijo, Dalí, te amo também. Todo mundo sabe que o Lorca teve, né, um dos grandes namorados, companheiros do Lorca, foi Salvador Dalí. Então, não podemos esquecer da Covid em 1918, que se chamou gripe espanhola. Só para terminar, eu trouxe para vocês uma gravura, que é uma espanhola flamenca. Não sei se ela está visitando um médico. É a morte vestida de flamenca, gente. E olha como é, né, a imagem dessa Espanha em outros lugares, né? É uma espanhola flamenca. Porque a gente já falou em outros módulos, a imagem do espanhol também utilizou uma bailaora flamenca para esse, né, como a gente tem a Carmen Miranda, ou o Zé Carioca, né, a imagem do Brasil, né, a bunda do carnaval. É só para mostrar de quem que é essa gravura. É uma gravura brasileira, que saiu na Gazeta de Notícias em 29 de setembro de 1918. Então, a espanhola, toda bonita flamenca, visitando o médico, tipo, la muerte llegó. É isso. Esse parênteses gripe espanhola é muito importante para a gente entender esse cenário del Canterrón. Passarei, tá? Aqui tem mais um dado de data. Acontece entre a Primeira Guerra Mundial e a Guerra Civil Espanhola, que é de 36 a 39, tá? Só pra gente ir contextualizando o mundo naquele momento de data, tá? O que a gente queria... Agora nós vamos começar a pontuar coisas. E em cima dessas coisas que a gente vai pontuando, a gente vai discorrendo, tá? O que a gente pode dizer, a grosso modo, do concurso? Que ele foi o precursor dos concursos e festivais flamencos que a gente conhece hoje. Ele foi um dos primeiros, ele foi um dos que começou com essa história do que seria um festival, do que seria um concurso, que é uma coisa que hoje a gente que dança flamenco sabe que tem um monte de concurso aí. De cante rondo, concurso das minas, concurso do cante do não sei o quê. E o concurso de cante rondo pode ter sido um dos primeiros, tá? Ele aconteceu dentro do Alhambra, gente. Vocês imaginam um negócio desse? Dentro
do Alhambra, nesse lugar que chama Patio de los Aljibes. Imagina o momento total, né, Lu, coraçãozinho? Momento Alhambra de noite. Ainda tem um festival, não é concurso, é só festival, né, André? Me corrija se eu estiver errada. É só um festival que acontece, que ainda tem espetáculos lá dentro do Alhambra. Noches en el Alcázar, uma coisa assim. Los veranos en Generalife o los veranos de la Alhambra. É isso. Festival flamenco. E sempre Lorca, Lorca em Granada, porque os espetáculos são sempre baseados em homenagem a Lorca ou artistas que fizeram obras homenageando Lorca. Outra coisa que a gente pode pontuar é que os organizadores, que daqui a pouco a gente vai ver mais detalhadamente, qual que era a ideia deles com esse concurso? Era resgatar o que eles chamavam naquele então de cante primitivo andaluz, ou cante puro andaluz, que também era conhecido como cante rondo. Então, naquele momento, os organizadores achavam que o que eles conheciam como cante puro ou cante rondo estava se perdendo. E aí a gente tem que abrir dois parênteses. Um para dizer que esse movimento de estou sofrendo porque o cante rondo está se perdendo, é um movimento que a gente vê em outros momentos históricos. Por exemplo, lá atrás, em outros módulos a gente já falou do Demófilo. Já falamos do Demófilo aqui? Já falamos, mas eu vou falar de novo. O Demófilo é um moço que chama Antônio Machado Álvares. Esse que tinha como pseudônimo, codinome, beija-flor, Demófilo. Quem era esse cara? Esse cara foi considerado um dos primeiros historiadores de flamenco que tem algo documentado. Esse cara escreveu um livro, se eu não estou falando bobagem, em 1881. Ele escreveu um livro. Nesse livro que ele escreveu, ele colocou coisas que ele pontuava daquela época. Nesse momento, ele já falava que as pessoas daquele então já tinham medo que o cante puro se perdesse. Então, vamos lá, estamos falando de um Demófilo em 1881, mais ou menos, desculpa se eu tiver errado a data. Aí entra o concurso do cante rondo, que também tem uma vontade de resgatar o cante puro, de achar onde está a pureza daquele cante profundo, né? E depois, nos anos 50, a gente vai ver um novo sofrimento coletivo que vem com o Antônio Mairena, que é um cantaor que, se vocês não conhecem, fuçai um pouquinho o nome dele, ele é um cantaor muito conhecido que também fez um resgate, exatamente isso, gente, um resgate do cante puro, primitivo, andaluz. Só pra gente pontuar que isso não é a primeira vez que acontece, nem é a última, tá bom? Que em alguns momentos da história do flamenco a gente vê a necessidade do que eles chamam de resgate do cante rondo, ou do cante puro andaluz. Uma coisa que a gente pode contar que é uma coisa interessante do concurso eles não permitiram que profissionais concursassem. Por quê? Porque eles acreditavam que o profissional daquela... Se a pessoa era profissional, ela tinha já deturpado o que eles acreditavam que era um cante rondo, profundo e puro. Porque eles acreditavam que... eu esqueci meu negócio ligado, gente. Peraí que tá pitando aqui do meu lado. Já desliguei. Oi, Márcia, tudo bem? Oi, querida. Deixa eu ver se eu tô com som. Tô. Vou desativar o som. Desculpa, eu já... Imagina, Depois fica eu aí. explico. Beijo. Fica à vontade. Até já. Até. A Fernanda está perguntando o nome do historiador. Antônio Machado Álvares, de codinome Demófilo. Cuidado, porque essa coisa de pesquisa flamenca, gente, é igual 100 anos de solidão. Todo mundo chama José. Todo mundo. Então, o Antônio Machado Álvares Demófilo teve um filho que chamava Antônio Machado Álvares.
Então a gente tem que tomar, toda vez que, uma dica de brother, toda vez que você for estudar a história do flamenco, dá uma olhada em que ano nós estamos falando. Porque se você está falando de um Antônio Machado Álvares de 1800 e pouquinho, você está falando del padre. Se você está falando de um Antônio Machado Álvares de 1922, porque aqui, ó, vamos nós e os livros, né, Pimentel? Vamos lá. El Afinador de Notícias. Eu não sei se vocês conhecem esse livro, mas esse livro é escrito pelo Faustino Nunes, que é o mesmo cara do Flamencópolis, aquele site que a gente faz todas as pesquisas da galáxia. Pimentel, anota o Flamencópolis para mim também, por favor. O que o Faustino Nunes fez? Ele tinha um blog que chamava isso, El Afinador de Notícias. Ele desativou o blog dele. O que ele fazia nesse blog? Ele compilava, eu vou falar recorte de jornal, credo, Priscila, que feio, documentações, artigos documentados flamencos que eram postos na imprensa daquele momento. Ele documentou, ele fez uma pesquisa e documentou todos esses artigos. Primeiro ele colocou no blog dele. Depois ele colocou nesse livro, que é um livro CD. Tem um CD aqui atrás. Com alguns cantes que ele documentou também. Por que eu tô falando isso? Porque aqui tem uma notícia sobre o concurso do Cante Rondo. E nessa notícia, Fê, tem o filho dele. Filho do Demófilo. O filho do Demófilo faz um comentário. Daqui a pouco a gente volta nele, tá bom? Só para quando a gente for pesquisar, a gente tomar cuidado para ver de qual Demófilo, não, de qual Antônio Machado nós estamos falando, tá? Momento 100 anos de solidão. Então, o que acontecia? Essa galera dos organizadores achava, era uma filosofia deles, que também essa é uma parte da polêmica desses artigos que estão aqui, que daqui a pouco a gente vai ver, que os profissionais, eles estavam já, vamos chamar de deturpando, ou poluindo, ou modernizando aquilo que eles consideravam como cante primitivo e cante puro. E aí vem a polêmica desses artigos de jornal e de muitos lugares que a gente vai falar ao longo do curso, a gente vai falar um pouco sobre essas polêmicas, que o que era a deturpação do cante puro? Quem eram essas pessoas? Quem é que estava deturpando? Você estava deturpando ou você estava só trabalhando de maneira profissional em cima daquilo? Porque qual que era o que eles afirmavam, os organizadores? Que o cante puro mesmo, aquilo bem puro mesmo, de verdade, era o cante que estava dentro da casa, que estava dentro da família, que era aquele cante que se cantava dentro do âmbito de residencial e que não estava ainda no... Porque, vamos lá, isso aí, 1922, vamos contextualizar flamencamente agora. Esse momento é um momento que os cafés cantantes estão bombando, ou seja, todo mundo está trabalhando no café cantante, tem um monte de gente incrível cantando, que daqui a pouco nós vamos dar nome aos bois, eles estão todos aí. É um momento em que, veja bem, uma coisa engraçada que eu vou dizer para vocês, estava acontecendo entre os anos 20 e até os anos 30, ou até os anos 20 e 30, vamos dizer assim, uma boa parte dos flamencos, ou existia alguns flamencos que faziam flamenco com instrumentos de orquestra. Existia um movimento de flamenco com instrumentos de orquestra, que era uma modernidade? Não, era uma consequência do que já estava vindo antes. Então não era moderno o fato de estar fazendo o flamenco com orquestra. Então hoje, quando você vê um violino, uma flauta transversal, um baixo acústico, você acha que está fazendo uma coisa incrível de moderna, entenda que em 1800, Guaraná com rolha, a galera já fazia o que a gente chama hoje de flamenco com instrumento de orquestra. Entendeu? Então era um momento muito, que é aquilo que a gente falou, culturalmente,
muito rico esse período. Então não dava para você dizer que o que estava acontecendo dentro da casa, que é a grande polêmica aqui, a grande polêmica é os caras se pegando para ver quem tinha razão, para ver se o puro mesmo era o que acontecia dentro da casa ou se existia a pureza no profissional. Porque o profissional estava aí. Daqui a pouco nós vamos dizer quem é que eram os profissionais do momento. Para vocês me falarem, nossa, bem moderno, ou bem pouco puro, ou bem pouco resgate tinha essa pessoa em questão. E vou parar de falar porque eu já estou falante. Item 46. O que é outra coisa que é interessante a gente entender? Para a gente ir contextualizando esse tal desse concurso. Foi um acontecimento social. As pessoas foram lá para se encontrar. As pessoas foram lá para se ver. Aconteceu um encontro da sociedade, porque os organizadores, ou a grande maioria deles, isso vem daqui a pouco no próximo post, era gente intelectual. Então é importante a gente entender, por exemplo, que por ser um acontecimento social, muita gente circulou ali. Muita gente que conhecia esses intelectuais, gente de alta sociedade, gente de... Teve uma galera que não era esse povo de dentro da casa, super puro. Ah, não, tá bom, então esse pessoal super puro... Sim, teve a galera de dentro da casa? Teve. Mas aí rola um acontecimento social da alta sociedade do momento. Então, André, então esse concurso, gente, ele é absolutamente rico e interessantíssimo, porque tem 138 itens polêmicos. Vai, Pimentel. Estava falando da classe a qual eu pertenço. O pai, no caso, em 1922, Duque de Alba, o pai da famosa Caetana, aquela que a gente viu, porque já falecida, a famosa Duquesa de Alba, né, a última Duquesa de Alba, o pai dela estava aí, acredita-se que estava aí no Pátio de los Aljibes, claro, né, numa tribuna monárquica para el duque. Então você vê pessoas normais, classe intelectual e monarquia. Todo mundo no mesmo quadrado e cada um com sua opinião a respeito, porque de novo a gente volta para o item 1 dessa listinha. Foi um dos primeiros concursos. Eu, Priscila, não posso dizer foi o primeiro de todos na história da Mundial do Flamenco. Mas a gente sabe que foi um dos precursores. Ele tá ali encabeçando a lista dos que vieram depois, tá? Aqui a gente traz um pouco sobre o que seria, porque aí a gente entra na polêmica 36. Então, qual é a definição do que é cantirondo? A gente não vai resolver isso nesse post, tá, gente? A gente vai indo com essa definição até amanhã, às 5 horas da tarde, quando a gente acabar isso aqui. Mas a gente já pode começar a falar sobre esse assunto nesse momento. Aqui o nome dele, Fefe? Antônio Machado Álvares Demófilo. Entre parênteses, Demófilo, porque o filho era Demófilo, aquela coisa toda. A coleção de cartas flamencos, dime. Posso só fazer uma pergunta? Essa teoria do Demófilo tem alguma relação de que o cantirondo estava se perdendo e que, enfim, tem alguma relação com a geração de 98? De 1898? Dos romancistas que começaram, não tem nada a ver? Eu não saberia te dizer. Saberia te dizer. Aonde ele embasou a teoria dele, eu não saberia te dizer. O que a gente consegue ver? Que de tempos em tempos, a coisa vai se organizando um pouco e mudando um pouco. Não significa que ele ficou menos puro ou mais puro. E também o que aconteceu é que, de tempos em tempos, alguns cantos foram criados ou alguns cantos foram mudados. Por exemplo, a gente vai falar do martinete aqui daqui a pouco. E aí você vai entender isso que eu vou dizer do martinete. Então, também tem um pouco disso de que a minha filosofia é essa. Aí eu ponho minha filosofia aqui. Aí vem uma outra pessoa que fala uma outra coisa da minha filosofia, mas não tá certo ou errado, é o ponto de vista daquele fulano naquele momento. Porque se você for ver, os cantos que a gente conhece hoje, os cantos flamencos que a gente conhece hoje, flamencos como flamencos, foram todos
criados ou desenvolvidos até mais ou menos essa época. Então, assim, depois dessa época, não teve mais um incremento gigantesco, com exceção de uma colombiana, que pelas minhas contas, e desculpem-me se eu estiver falando datas erradas, foi uma coisa 1927, foi mais ou menos nessa época que também começamos a falar de buleria, que foi um dos mais recentes, isso também é outra coisa interessante, um dos cantos mais recentes que a gente conhece é a buleria, e a gente acha que é uma coisa de 1800 e Guaraná com role. Não, uma guarrira é uma coisa que veio muito antes de uma buleria. Então aí tem isso, quer dizer, você acha que guarrira é o quê? É moderno, é que aí você fala, nossa, guarrira é uma coisa moderna, guarrira de piano é uma coisa moderníssima. Aí você vê esses caras em 1917 fazendo guarrira de piano. Então eu acho que eu acho que tem, talvez por isso eu gosto de trazer a definição dos autores. E cada um vai pegar um trecho da história. E também acho que é por isso que eu gosto desse curso, porque a gente joga lenha na fogueira, desliga os ruins e vai embora dormir. Entendeu? É isso. A gente joga tudo aqui e fala, então, um beijo até amanhã. Porque a gente fica remoendo e em muitas coisas a gente não consegue chegar a uma conclusão. A gente vem e joga dados. Por exemplo, olha aqui, ele vai falar da Sigdídia Ritana, que a gente sabe, tá rindo, né, Lu? Tá rindo, né? A gente joga lenha na fogueira e vai embora dormir. Porque eu achava que, na verdade, o festival tinha surgido por causa desse movimento modernista. Então, não tem a ver com isso. Desses ensaístas, romancistas que queriam uma renovação da cultura espanhola, não é por aí. Fala, André, depois eu falo, vai. Não, a gente não pode falar que não é por aí, sabe por quê? Porque se você pensar num planeta, o que está acontecendo em outros lugares, e que amanhã a gente pode responder para você comparando com o Brasil, comparando com a Semana de Arte de 22, antropologicamente, a antropologia está sendo criada nesse começo do século XX. Então, você olhar o outro. Porque o que acontece? Esses criadores do concurso, Manuel de Falla, o pintor Soroaga e o Lorca, a gente recorta de uma elite pensante branca que frequentou faculdade. A gente sabe que o Lorca foi para Madrid, saiu da plantação de batata do pai, rico, mas do interior, foi para a capital estudar, é uma pessoa letrada, juntamente com Manuel de Falla e toda a elite, que a gente vai ver quem são os organizadores do concurso. Eles olham para esse puro, entre aspas, né, o cigano ou o pobrinho, aquele folclórico, o Acueva, e aí a gente vai vir para o Brasil. Manita Malfatti, uma Tarsila do Amaral, o Monteiro Lobato, né? Vamos pegar o Monteiro Lobato, que a maioria conhece, e pega o símbolo, Saci Pererê, o tio Barnabé. Será que o tio Barnabé era um preto velho, candomblé, África, negro? Mas é aquele homem puro do charutinho de palha. E vira um personagem. Um personagem. Então, uma pessoa letrada pega elementos do baixo clero, vamos falar que o pobrinho, olhando de cima dessa pirâmide social, é o mais simples, é o mais pobre, mas é o que tem a pureza e a riqueza e, de repente, essa base da árvore para virar personagem, para virar tema e para virar símbolo nacional. Então, não que o concurso de Cante Rondo quisesse transformar o cante primitivo em algo nacional, inconsciente ou não, mas a gente sabe que esse concurso foi criado de uma forma pequena, mas tomou uma proporção que amanhã a Priscila vai falar, porque a gente tem uma tabela do antes e o depois. É impressionante. Mas será que o Lorca queria isso? Ou ele simplesmente queria um evento naquela cidade que respira flamenco como Jerez e Sevilha? Então é muito complicado, porque é muito rico. Porque se você puxa um fio, você vai chegar no Alasca, no iglu. Eu não quis pôr mais minhoca na sua cabeça, mas o que está acontecendo no mundo? Picasso está indo para a África. Vê o quê? Os primitivos, é que primitivo acaba ficando uma coisa como se eu não fosse primitivo, né? É que essa palavra é muito complicada.
né? É uma tese da USP, do Butantan. Então, é olhar o puro, mas puro? Por que puro? Eu sou impuro? Então, são dogmas e teses muito complicadas, mas que a gente tem que falar para vocês, inclusive para nós, porque a gente vai dormir com a cabeça louca. Mas, assim, é olhar o outro, que sim, pertence a um outro grupo, tentar trazer para esse lado que eu considero melhor, ou para a luz, porque está na mídia, está no cartaz, está, né, no movimento artístico. Então, é fazer com que essas linguagens conversem. Porque estava mesmo, né? Você sabe que tem um bairro X. Aí eu não quero morar naquele bairro, pelo amor de Deus. Mas por quê? É todo mundo ser humano. Aí é outro tema, né? Então, assim, o bairro cigano, eu gosto de tirar selfie de dia, porque de noite eu não vou. Ué, mas você não é flamengo que tem uma nega chamada Tereza? Por que não vai lá na rua da meia-noite, no Sacromonte? Não, eu vou tirar selfie meio-dia, que é de dia. De noite eu vou para um hotel 5 estrelas. Gente, tô falando de mim. Né? Eu não sei se eu respondi ou se eu pus mais lenha na fogueira. Mas eu gosto disso. Eu acho que é isso, porque a gente, no fim, a gente não tem uma receita de bolo. A gente gosta de ir colocando as coisas aqui. A gente vai colocando um negócio, vai tirando um negócio, vai botando um negócio, e aí vai cada vez ficando mais confuso mesmo. Mas, ao mesmo tempo, no final desses 2 dias, a gente consegue organizar melhor a cabeça, porque de uma maneira ou de outra, essa confusão, no fim, tem similaridades. Nesse balde que a gente vai jogando esse monte de coisa, né? Perfeito. Sim, e tirar, talvez as dúvidas são para tirar aquelas etiquetas que a gente vem, né? Isso é daqui, isso é dali, isso é branco, isso é preto, isso é 5, isso é 12, isso é 4. Claro, a gente precisa por uma ordem, mas não ficar escravos daquelas 3 gavetas. E, de repente, é a hora de bagunçar a gaveta da calcinha com a cueca, porque na bagunça a gente também chega a algumas conclusões. A gente encontra, por exemplo, frases inteiras, por exemplo, la mirada hacia la tradición. La tradición de quem? La tradición de quando? La tradición da guajira com piano, que é muito mais tradicional do que sabe Deus o que veio depois disso? Quer dizer, então, ainda tem isso. Qual que é o seu ponto de vista com relação à tradição ou ao puro? Que é aqui. Aqui, por exemplo, a gente tem o Demófilo falando... É 1881 mesmo, estava certa a minha data na minha cabeça. Que fala, por exemplo, de coisas relativas a sentimentos. Aqui a gente vê ele falando de sentimento muito profundo. Aqui fala... uma profunda razão de cantos de sentimento, então ele fala de sentimento. Se você ouve um Fádia falando, ele sempre tinha uma questão muito musical. Mais pra frente a gente vai ver que ele era muito mais... O cantirondo para ele era muito mais voltado para a melodia musical do que propriamente para o que a pessoa estava falando. É interessante ver isso, mais pra frente a gente vai ver. E ele fala que ele cita já aqui algumas coisas que a gente conhece hoje, como palo, por exemplo. Mas olha só, então vamos lá. Vamos aqui, ó. Aqui o Demófilo fala em seguidilha ritana, que a gente acredita que isso é o que hoje a gente chama de seguirija. E aqui ele já fala em seguirija ritana, mas ainda vem grudado com a palavra ritano, tá vendo? Pode ser que essas 2 pessoas estivessem falando da mesma coisa. Essa pelo lado do sentimento e essa pelo lado da música. E de novo falo aqui, olha que interessante saber que ele fala que o cantirondo é um grupo de canções andaluzas. Quem aqui afirma que todos os cantes rondos são andaluzes? Hoje a gente já sabe que tem um monte de cante que veio dos lados lá de Barcelona, esse povo todo aí que tinha também uma tristeza no coração. Quem que me afirma completamente que todos os grupos de canções andaluzas? Eu não sei. É isso que eu falo, que a gente só tumultua em vez de ajudar, Pimentel. A gente só tumultua em vez de ajudar. A gente só vai colocando mais
lenha nessa fogueira. Mas é isso, essa é a nossa função nesse momento. E aí eu boto mais uma questão, que é, será que o rondo, que foi uma das coisas que eu encontrei nas minhas pesquisas, não era, na verdade, um sinônimo de ritano, um sinônimo de tradicional? Porque se você sair perguntando aí pelo mundo afora, pergunta para um cantaor o que é cante-rondo, depois você pergunta para um guitarrista o que é cante-rondo, aí você pergunta para uma bailaora o que é cante... Hoje, hein? Hoje, não é em 1881 junto com o Demófilo. Cada um vai te falar um negócio, gente. Cada um tem um jeito de ver, Sim, os palos mais ou menos a gente sabe quais são, mas cada um vai ter uma definição. Então, eu também descobri com essas nossas pesquisas históricas que tudo que é muito definição, muito estrita, não funciona muito historicamente. Posso passar, gente? Tá ficando cada vez mais confuso ou uma hora nós vamos ver a luz no fim desse túnel, gente? Tô amando. Tô quietinha aqui só escutando. Lu, você não fez nenhuma consideração, né? Só dei risadinha. Você pode fazer considerações. Eu acho que eu tô me inteirando das coisas. Não, eu acho que é tudo exatamente muito relativo, né? Acho que a coisa vem numa espiral, né? E a coisa se repete e ninguém sabe nada de nada. Eles se apropriaram disso, não sei quando, e a gente aceitou essa apropriação e estamos aí. A gente aceitou e talvez nunca tenha se perguntado o porquê, nem como, nem quando, nem nunca tenha questionado, não de maneira grosseira, mas de maneira a tentar entender por que aquilo se formou daquele jeito, né? Sim, com certeza. Agora é de tudo nós. Sim, e dá para estudar, porque assim, tem esse formato, é como um bolo, você colocou uns ingredientes e pôs para assar. Pode dar certo, pode não dar certo, pode ficar gostoso, mas tem um resultado. Então, o que são esses ingredientes na história? A política, a filosofia, uma guerra, uma epidemia, uma questão de pobreza ou riqueza. A Camila quer fazer uma pergunta. Oi, Pri, André. Uma dúvida que eu tenho é sobre a origem desse termo, né? Do cante-rondo. Então. Né? De onde é que vem? Porque até então eu pensava que quem tinha cunhado esse termo era o Garcia Lorca mesmo. Então, eu queria saber. É porque o Garcia Lorca, nesse momento, a gente vai ver daqui a pouquinho, ele escreveu um livro que chama Poema del Cante-rondo. Ele escreve nesse período, ele escreve no período em que ele estava idealizando e montando o concurso de cante-rondo, mas que ele só vai publicar em 31. Ele escreve em 22, entre 21 e 22, para publicar em 31. E nesse momento do festival, ele recitou várias partes do livro dele. Então, muitas vezes a gente associa o nome Cante-rondo a esse livro que chama Poema del Cante-rondo, que foi escrito pelo Garcia Lorca, tá? Eu não saberia, enfim, André, você quer falar alguma coisa? Eu não acredito que... fala. Não, é que a palavra rondo, em espanhol, castelhano, se você vai estudar a palavra, ela significa etimologicamente profundo, né? Fundo, né? Algo rondo, algo muito dentro. Então, aí você associa romanticamente a dentro do quê? Da alma, a dentro do coração, a profundeza de um sentimento. Isso não, a gente não pode negar que também, mas não pode falar que é só isso, né? Eu vou escrever aqui. E esse rondo, ele é escrito com J, né? Então. Qual a diferença? Porque geralmente em espanhol a gente encontra o rondo profundo com H.
Eu acabei de Rondo, né? Del rondo, Sim. Eu acabei de escrever aí, Camila, porque esse rondo vem do rondo, do profundo mesmo, do fundo. Algumas pessoas dizem que, né? Agora, depois que a gente abre a caixinha de Pandora, sabe Deus onde nós vamos parar com esse assunto. Esse post é só para a gente ter uma passagem quando vocês estiverem em casa com material e na hora de fazer um xixi, cocô e quiserem abrir o post e também pesquisar. No YouTube tem um monte de vídeos do Corpus Christi em Granada. Então, sim, foi pensado também na questão do marketing, uma data que tinha movimentação sociocultural, turística, grana na cidade, não foi à toa o 13 e 14 de junho, então estava sim acontecendo uma festa religiosa católica andaluza, que é o Corpus Christi. Depois vocês podem pesquisar, nós somos herdeiros também do Corpus Christi luso espanhol, muitas cidades do interior, ou na catedral, né, pensar em capital, mas a Catedral da Sé, ou a Catedral das cidades grandes, tem a coisa do fazer o tapete e o padre passar com a hóstia, né, que é o corpo de Cristo, significa corpo de Cristo, e a gente herda, como brasileiros católicos, a grande maioria, né, do país, essa festa. Só que essa festa também tem a ver, se você vai estudar, no nosso caso, com festividades pagãs. Né, todo o calendário cristão, isso pode ser o módulo 790, o 25 de dezembro, tem a ver com solstício de inverno, e né, tudo tem a ver com calendários antes de Cristo. Então, não é que Jesus nasceu no 25 de dezembro, pelo amor de Deus, né, gente? Você hoje ainda acredita que ele nasceu dia 25 de dezembro? Então, pera que eu ligo para você pelo WhatsApp e a gente tem um bate-papo. Porque isso foi construído, muito bem construído, né? E baseado em festas muito mais antigas do que a gente imagina. E o Corpus Christi também tem a ver com o paganismo que a Igreja Católica, lá nos seus primórdios, construiu. E o nosso Cantirondo, o concurso, acontece dentro desse calendário católico. Porque também diz a lenda, diz as pesquisas que o Falla e o Garcia Lorca foram na prefeitura pedir dinheiro para fazer o concurso. Porque sabiam que a prefeitura de Granada soltava uma grana nesse período, que era um período que tinha dinheiro. E que eles foram pedir na prefeitura uma grana para fazer um tal do concurso. E eles falaram... A Lei Rouanet da época. A Lei Rouanet da época. Eles falaram, olha, vai vir muita gente pro concurso, vai ser muito legal, a gente vai contar para um monte de gente, vai ser ótimo para Granada ter isso no momento, mas na verdade eles estavam pensando que Granada tinha uma grana para investir no Corpus Christi da cidade e que eles iam aproveitar, que tinha bastante gente, que era uma data significativa, e parece que o dinheiro era tipo 5 mil pesetas ou 8 mil pesetas, que hoje dava tipo 18 euros. Se você for fazer a conta para hoje, era isso, no fim dava 18 euros o valor que eles pediram para a prefeitura. E a prefeitura deu. Trouxemos um cartaz da época, esse tipo de cartaz. Veja, Fernanda, você me perguntou do cordel, né? Aqui já é uma outra técnica, não é aquele branco e preto do Cantirondo. Por que a gente trouxe isso? Porque também, junto com o Festival de Cantirondo, estava acontecendo lá, Feira Real de Granada, Corpus Christi, 1922. Tem uma marca d'água em branco escrito Todo Colección, porque é direito autoral da imagem. Então, eu tirei da internet, não dava para tirar, e também não tenho programa para isso, e por favor, né? É que isso não pertence ao cartaz. O que a gente pode ver lá atrás? Lá atrás tem o Alhambra, que é o castelo. Alhambra significa pedra vermelha, em árabe, né? Por isso, porque foi feito, né? Se a gente olhar fotos do Alhambra em determinado momento do dia, ele é vermelho, tem uma cor terracota, isso significa em árabe. Tem o cavalo andaluz e um senhor, né, sempre o machismo inerente. A figura da mulher é sempre a bailaora, ela está colhendo flores, é sempre uma licença poética, a mulher está no primeiro plano, mas a gente não pode esquecer que na sociedade, até ontem, a mulher
não tinha tanta figura no cenário político, social. A gente vai ver algumas mulheres muito importantes como convidadas, mas não como organizadoras, né, Priscila? Como convidadas. Então, para curiosidade, a gente trouxe o cartaz também do Corpus Christi de Granada dessa data. E atrás é o Corpus de Cristo, né? Atrás dela é o ostensório. Estou falando ostensório, onde o círculo é onde tem a hóstia consagrada que simboliza o corpo de Cristo. Dá para ver meu mouse aqui, gente? Sim, muito bem. Passando animadamente em cima das coisas, não sei se alguém está vendo. E essa gravura, esse cartaz, a gente já pode pensar num Art Deco ou Art Nouveau, que é um movimento pós-revolução industrial, um movimento europeu, onde você não tem linhas retas, é tudo baseado na curva e nos galhos, no floral, né? Quando a gente vai num prédio Art Nouveau, não tem linha reta, não tem ângulo de 90 graus. Porque na natureza não existe o ângulo de 90 graus, então é tudo curva, as colunas parecem que você está numa floresta. É uma piração, gente. A turminha que criou o Art Nouveau estava na plantação do cogumelo, com certeza. Bom, aí a gente começa a entrar no que a gente chamou de grande grupo dos organizadores, apoiadores e convidados, porque isso tudo se mistura muito, viu, gente? Era a primeira vez que esse povo fazia esse concurso, inclusive este concurso, que você vê o concurso de Cante de las Minas, de la Unión, por exemplo. É um concurso que foi inventado, não saberia te dizer que data, e que segue acontecendo há, sei lá, 30 anos, 40 anos, também não vou saber que data. Esse concurso de Cante Rondo de 22 aconteceu em 22, ponto. Nunca mais aconteceu. Aconteceu esta única vez, daqui a pouco a gente vai dizer por que nunca mais aconteceu, mas enfim... E como era o primeiro, e nesse caso foi o único, e a gente daqui a pouco fala sobre esse assunto, os organizadores, os apoiadores e os convidados ficou uma coisa meio fluida ali. Tinha uma galera que era mais veemente na organização do negócio, uma galera que veio dar uns palpites, um povo que veio dar uma pinta, teve uma galera que ao mesmo tempo que foi pro concurso já fez uns 2 ou 3 shows ali na outra praça do outro lado. Então, o que é bonito de ver é que foi um momento de gigante efervescência. Flamengo em Granada. Talvez pela primeira vez, não sabemos. O que eu queria pontuar aqui, para vocês repararem nos próximos posts. Isso que a gente já falou lá atrás, da intelectualidade dos organizadores, que eram pessoas da classe de intelectuais daquele momento, de pensar que o tal do Cante Rondo e também o flamenco, como uma maneira geral, nesse momento, teve uma aparição nessa galera de classe intelectual, porque tinha, sim, um pessoal... Se você pensar nos pintores, nos escritores, nessa galera artista, esse povo se frequentava. Então, já tinha muitos artistas que se frequentavam, por exemplo, dentro de um café cantante. E aí, mulherada que não fez o módulo do café cantante, volta no módulo do café cantante, senão eu começo a falar agora e só para as 5h30 da manhã. Não vai ser bom para nós. Vou fechar esse parênteses e depois, num outro momento, a gente fala mais do café cantante. Essa galera dos artistas, elas se frequentavam, por exemplo, dentro de um café cantante. Mas a classe de intelectuais, amigos do Lorca e do Fádia, por exemplo, foi a primeira vez que eles foram colocados tão próximos ao Cante Rondo. E aí a gente vai botar o flamenco... Por que eu botei o flamenco entre parênteses? Outra polêmica, daqui a pouco a gente segue, senão 5h30 da manhã para nós. E que isso promoveu, por exemplo, uma ampliação na abrangência do público. Porque se a gente pensa que a gente pôde colocar a intelectualidade ou os intelectuais que não frequentavam um café cantante, por exemplo, a gente pode pensar que aumentamos um pouco do público. Olha só, eu gosto do momento aumentando um pouco de público. Sempre gosto.
Aí começamos a falar um pouco sobre os organizadores, ou apoiadores, né? Sei lá, o faz a organização, o Zuloga apoiador, e vamos aí, Pimentel. Lembra do post que a turma velha não sabia, né? Do convite que o Manuel de Falla faz para o Inácio para fazer o cartaz. E o Inácio é aquele pintor que estava nesse período em Paris e chutou o problema para outra galera, que fez o cartaz, abre parênteses, do cordel, fecha parênteses. Mas ele tem a sua importância. É um triângulo, os três artistas que vamos chamar de organizadores. Então, o Inácio, que é um pintor, o Manuel de Falla, o músico, compositor, a parte musical, e a terceiro vértice é o Garcia Lorca, literatura, teatro, né, a poesia. Então, a base do concurso de Cante Rondo não teve um cantor. Ela pintura... Pausa cênica. Acabou o Wi-Fi. A pintura, a música e a poesia, né? Ou o teatro que engloba o Lorca. Trouxe para vocês o retrato do Inácio, aquele que era para ter feito o cartaz e não fez. Não se sabe por quê que ele não aceitou o convite, mas ele continuou sendo organizador. Para ilustrar, trouxe uma pintura dele, que a gente, para quem gosta de pintura espanhola, a gente não pode esquecer do Goya, a Marra Vestida, ou, que também é outro, a Marra Desnuda, que é mais famosa porque tem a periquita à mostra. Todos esses pintores conheciam os grandes mestres da pintura espanhola, e com certeza Inácio conhecia esse formato da mulher deitada num sofá, num divã, já desde o Goya. Então ele pinta esta flamenca, porque é impossível a gente não associar essa figura feminina a uma bailaora ou uma espectadora, enfim, a uma mulher andaluza, porque ela tem um mantão glorioso, bordado em azul, ela tem um abanico, que para quem estudou o módulo abanico, a gente até pode descobrir se é isabelino, se é carolino, se é cassetino, carolístico, porque os abanicos têm estilos, né, depende da rainha que estava no trono e do que estava sendo pintado. Você tem uma outra textura de mantão preto sobre o sofá e um vestido de babados. E a flor, ou enfim, um detalhe na cabeça, né? Essa posição, para quem não conhece, as marras com J do Goya, né? Ele tem 2 quadros no Museu do Louvre, ela vestida e ela desnuda. Ao lado eu trouxe o Manuel de Falla em pintura, né? O Inácio é uma foto, o Manuel está pintado, e um vídeo sobre uma das primeiras óperas, que é muito famosa, A Vida Breve, também tem balé em cima da Vida Breve, que é uma opereta, e o Lorca, o Manuel de Falla era extremamente, odiava a zarzuela. Então a Priscila falou de Café Cantante, que estava bombando, a Zarzuela, que é uma ópera espanhola, estava bombando, e artistas pré-flamencos também cantavam e frequentavam esse ambiente, Café Cantante, Zarzuela, e o tal do flamenco dentro de casa, dos guetos, né, que o concurso de Cante Rondo queria tirar e trazer para um universo um pouco mais mídia. Não podemos deixar de pesquisar o Balé Nacional, o Balé de Andalucia, quando foi dirigido pela Rafaela Carrasco, nossa deusa amada professora, fez uma obra que o figurino e o cenário estão baseados nas pinturas do Inácio Zuloaga, que é uma obra baseada em Lorca, Andalucia Profunda. Então pesquisem aí o Balé Nacional sobre direção... É Balé Nacional? Não. Balé da Andalucia, perdão. Balé da Andalucia sobre direção da Rafaela, o figurino e o cenário inspirados na pintura e na obra do Inácio. Depois vocês podem assistir A Vida é Breve e um monte de música, A Dança do Fuego, La Dança del Fuego, todos do Manuel de Falla, tá no Spotify, fazer postzinho do Instagram, bota Manuel de Falla, tem uma infinidade de obras, mas ele pertence à música clássica espanhola. Não é um compositor pop, Shakira e Lady Gaga. Beijo pro Biden. Ô, gente, esse material aqui a gente manda para vocês.
Quando eu transformo esse material em PDF para mandar para vocês, a apertação do YouTube some, ele não funciona. Então a gente põe aqui do lado, tá vendo que está escrito link de acesso? É aqui que você vai clicar quando você receber este material na sua casa. Para você assistir esse vídeo, você não vai clicar aqui, que não vai funcionar. Você vai falar, eita, eles mandaram errado para mim. Não, nós mandamos certo. É um negócio que faz errado. Aqui tem link de acesso. Você aperta aqui, tá bom? E aí você vai assistir tudo isso. Feliz, lépido e faceiro. Gente, esse vídeo é incrível. É que nós não vamos assistir porque a gente quer falar um pouco mais de coisa e a gente, para variar, já está com o tempo um pouco justo. Mas este vídeo é incrível. Ele é super leve. Cômico, humorístico. E ele conta um pouco sobre a vida do Fádia, tá? Depois, quando eu te mandar esse material, você aperta, divirta-se, dê bastante risada e me manda um zap. Porque fala da genialidade dele, só que ele é cheio de toque, de manias, e muito legal. A terceira ponta do triângulo, né? A gente falou do pintor, a gente falou do compositor e a gente tem que falar do escritor Garcia Lorca, que é de Granada. Fuentevaqueiros é um pueblo, tipo Guarulhos, com todo respeito às pessoas que são de Guarulhos, mas é um pueblo de Granada. A família tem tinha, né, uma casa de campo e de veraneio dentro da cidade, quer dizer, em Granada, e a cidade foi crescendo, e essa casa fazenda hoje é um museu dentro da cidade de Granada, mas a casa que ele nasceu e que ele viveu em Fuentevaqueiro, aí você tem que pegar uma estrada num pueblo. A gente trouxe uma lista, claro que tem mais coisas, mas é deste período de 1922. Então, em 18 é o primeiro livro, Impressões e Paisagens. Em 1920, a primeira peça de teatro que eu trouxe a foto. Essas pessoas vestidas, elas estão vestidas de inseto, gente. Essa peça foi um fiasco. O Lorca quase desiste, não tinha terapia de van, apesar do Freud e do Jung, né? Essa coisa de ir até o terapeuta, não era bem assim que funcionava em 1920. Então, a primeira peça é o Malefício da Mariposa. Os artistas eram insetos. E não foi bem aceito, ele já tinha essa pegada meio surreal e de teatro mais moderno. Não fala, Priscila. Posso fazer um micro parênteses? Se a gente pensar que em 22 o Garcia Lorca tinha 24 anos, você faz uma conta para você ver quando foi que ele escreveu o primeiro. Quando foi que ele escreveu o segundo? Ele tinha 22 anos quando ele escreveu, gente. Tá tudo bem se ele tivesse uma síncope nervosa, né? Vamos combinar? Sim, a gente não pode esquecer que essas coisas de data, né? Claro que as pessoas ficavam maduras, eram obrigadas à maturidade muito antes, né? A gente sabe que vós e mães tiveram filhos numa data que você hoje e eu também não teríamos, né? Então, essa coisa cronológica do ser humano, vamos falar um século atrás, é outra, né? Então, esse jovem já era gênio, porque sim, por questões sociais e culturais, né? A pessoa com 30 já era avô. E nesse mesmo momento, o Fádia tinha, se não me engano, 45 anos. O Manuel de Falla é mais velho, sim. É interessante ver que junta eu não saberia dizer quantos anos tinha o Zuloaga, mas é interessante saber que junta um menino de 24 com uma pessoa... Adulto. Jovenzíssima, né, Pimentel? Jovenzíssima. De 45. Super jovem! Para quem não sabe, ele sai de Granada, ele se forma em Madrid, ele conhece o Dalí numa residência de estudantes, né? O Dalí vai ser um grande amigo, depois eles vão ter um caso. Para quem quiser assistir um filme chamado Gris, eu nunca sei como é o nome em português, Cinzas do Além, Cinzas do Amor, Cinzas da Bósnia, é o menino do Crepúsculo, o Delícia do Crepúsculo, que faz eu acho que ele faz o Dalí. É um filme bem legal que fala da relação. Tô lendo um livro agora sobre as cartas entre eles, carta de Dalí com Lorca. O Lorca teve 4 grandes namorados. Um deles é o Emílio, que eu trouxe aí um retrato, porque é desse período que ele tem um case. Mas
Para a curiosidade, a primeira peça do Lorca não rolou, gente. Não rolou. Ele poderia nunca mais escrever, mas, glória a Deus, ele continuou, e a gente sabe, né? Mariana Pineda é uma heroína da Revolução em Granada. Ele nasce, as crianças até hoje cantam uma música que começa a peça Mariana Pineda do Lorca com esse cântico infantil. Então, ele é uma criança que cantava, porque a Mariana Pineda não é contemporânea do Lorca, que eu também não sabia. Eu achei que eles viviam juntos, tipo, Sara Baras fez Mariana Pineda. Aliás, é uma obra de morrer com a música do Manolo Sanlúcar. Se você tá ruim naquele dia, não assista, porque a música ela faz um pim, você já chora. É a história de uma mulher revolucionária, tem a ver também com o feminismo de uma época, e o Lorca faz uma peça que é Mariana Pineda e estreia em Barcelona. Veja, né, o grande granadino, o grande Andalucia Profunda, mas ele teve sucesso com Mariana Pineda em Barcelona. E curiosidade, as crianças cantavam com acento catalão, ele achava aquilo absurdo, mas enfim, a companhia que aceitou a peça dele, a atriz era de Barcelona, pausa do Wi-Fi, e a peça sobre uma heroína de Granada é uma companhia catalã. E Bodas de Sangue, que a gente conhece, N versões, e Irma também. Aliás, eu trouxe aqui, só para vocês ficarem bem loucas, o dia que a gente tiver vacina, eu tenho tudo para emprestar. O mais interessante é que todos os livrinhos, a maioria que você compra a peça, ou que fala de Lorca, a ilustração é do Lorca, porque esse danado, além de escrever, ele desenhava. E foi através do Dalí, nesse período também pós-Cantirondo, que ele faz a exposição, isso acho que é em 27, a primeira exposição dos desenhos dele em Barcelona. Então o Lorca, além de tudo, ele era um artista plástico, e as gravuras foram expostas em Barcelona. Por que Barcelona? Porque também o Dalí é de um pueblo de Barcelona, o Dalí é catalão. Então tem toda essa questão também amorosa num cenário não andaluz. Ah, mas Garcia Lorca, Granada, Flamenco, Leole. Adoro Barcelona, Barcelona, Las Ramblas, meu amor. O amor, né? O amor faz você sair daqui e vai para lá. Quem não saiu de uma cidade para namorar em outro lugar? Quem, Priscila Grassi? Atire a primeira pedra. Quem nunca? Quem nunca? Eu acho que a gente pode terminar com... a gente pode terminar com a relação Federico e o Manuel. Essa foto branco e preto grande é o Pátio de los Aljibes, no Alhambra. O Alhambra, para quem nunca foi, é um complexo enorme de várias dinastias árabes, que a gente sabe que 700, 800 anos governou o sul da Espanha, quase chegou na Inglaterra, né, tomou conta também de Portugal. Assistam Isabel no Globoplay, no Now, assistam, porque tem a ver com essa invasão. Assistam Isabel a Católica. Esse é um pedaço desse complexo. Lá no fundo é a parte mais antiga, que está em ruína, que não é tão bonito quanto os Palácios Nazaris, que é uma outra parte do Alhambra. Então, esse arenal aí, lá no fundo você vê um quiosque que até hoje vende água e sorvete. Então, né, 50 graus na cachola, tira selfie, anda nesse Alhambra, aí você ama, é uma miragem no deserto. Esse quiosque tá lá até hoje, para comprar uma água em euro. Atenção! E tem uma... Módulo 827 será presencial. Em Granada, olha. Estaremos em muitos lugares da Espanha. Faremos um módulo flamenco e arte presencial. Faça já sua inscrição no meio da pandemia. Eu tô lendo aqui o lado, Poucas Cinzas é o nome do filme, Mariana Pineda, espetáculo Sara Baras, vale a pena assistir. Tanto o filme, quanto o balé da Sara Baras. E acho que hoje a gente pode terminar com essa foto que a gente tem em porta-retrato e álbum de família, o tio e o avô, né? É uma pose, você fala, dois gênios encostados num quiosque. Quem são eles? O de terno escuro é o Lorca e o senhor com a calça aqui é
o Manuel de Falla, gênio da música clássica espanhola, né? Podendo no Castelinho da Pamonha, na Castelo. Ai, adoro o Pimentel. Trevo do Pastel de Bertioga. Exatamente. Pastel. Porque a gente endeusa, sim, essas pessoas são muito importantes na raça humana, mas você vê que os registros, né, a fotografia é algo dessa revolução industrial e a gente também tem a presença da fotografia no começo do século XX, e aí alguém estava ali, ele estava ali com a sua garapa, o outro acabou de palitar o dente, vamos tirar uma foto, quem? Garcia Lorca, Manuel de Falla. Foto, Priscila, pra pôr no Instagram. Foto pra pôr no Instagram. Ô, gente, enquanto eu me arrumo pra foto, porque eu preciso pentear meu cabelo, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer um comentário antes da gente... Até eu achar o botão, eu até arrumar meu cabelo, até a mulherada arrumar o cabelo. Quer fazer outra pergunta ou quer te fazer pergunta depois da foto? Todo mundo já Luciana, sabe. Pode abrir a câmera. Luciene precisou ir embora. Ela foi embora. Foi. Calma aí, gente, que eu não sei onde é que tá o negócio aqui. O negócio de Olha, tirar então foto. eu vou dar meu depoimento, que cheguei atrasada. Alguém falou de insônia, com certeza, porque eu já estava acelerada, eu estou 10 vezes mais. Eu sei muito pouco da história, mas, assim, vocês são incríveis, é um presente para a alma assistir as aulas de vocês, olé! Que bom, Márcia! E eu quero me inscrever nesse módulo aí, que eu já vou começar a juntar o dinheiro na caixinha, entendeu? Porque, gente, antes que o mundo acabe, a gente tem que fazer alguma coisa. Porque é muito lindo ouvir vocês falarem e juntando com o meu lado, que é o outro lado, enfim, é um presente isso. Queria agradecer, obrigada, Priscila, por ter me aguentado a esse monte de mensagem. Que bom, a gente fica muito feliz. E sim, a gente imagina a gente andando por esses lugares, depois de saber tudo isso que a gente já estudou, andando por esses lugares, vendo aonde que era. Você vai entrar no Alhambra diferente depois disso. Você vai lá no Pátio de los Aljibes e você vai pensar no concurso de cante-rondo, em todo aquele povo todo organizado. Sabia que teve uma das cláusulas, vamos chamar de cláusulas, é até engraçado falar, mas umas coisas que rolava naquele momento era que o público fosse vestido com roupas tradicionais, que não era para você ir de calça jeans e camiseta, era para você ir vestido de mantom, era para os homens irem vestidos com o chapéu X, eles especificavam o chapéu X que eles queriam que os homens fossem vestidos, as mulheres que não era para vestir, eles especificaram a roupa do público, gente, porque eles queriam criar um momento mágico daquele negócio. A gente pode ficar imaginando esse povo andando praticamente de figurino, porque essas pessoas não andavam com essa roupa no dia a dia, mas pensa que divertido! Pensa. Só social completo. Bom, até hoje, faz tempo que eu não recebo, faz tempo, né? Tipo 1 ano que ninguém casa ao vivo. Mas era normal pedir educadamente o traje do evento, né? Traje social, traje longo, habillé, piripipi, tiriditrão. Arrumei meu cabelo, valendo? Todo mundo arrumou? Eu falo já, tá? 1, 2 e já. Deixa eu ver se ficou boa, gente, se alguém piscou. Tá todo mundo lindo, mas nós podemos tirar outra para garantir. Outra vez. 1, 2 e já. Pronto. Temos perguntas, gente? Quer fazer alguma colocação? Fazer alguma pergunta? Amanhã, porque assim, hoje a gente falou muito do cenário sociopolítico-cultural, né? Amanhã a gente vai conhecer realmente quem trabalhou para acontecer, quem ganhou, né? Quem foram as pessoas ganhadoras ou que ganharam prêmio. Há uma caricatura, depois um artista fez caricatura, a gente vai identificar alguns nomes que a gente já falou hoje, do pintor, do cantor, né? Nessa caricatura. Acho que, de repente, no final dos 2 dias, pode ser que a cabeça fique menos confusa, né? Acho que a gente acaba que fecha um
um pensamento no final do dia amanhã. Eu sei que nesse momento parece que você fala, gente do céu, isso não vai dar certo, tá tão desorganizado, isso não vai dar certo, mas vai dar certo, confia, que amanhã a gente ainda vai dar uma desorganizada, mas ao final dessas 2 aulas a gente vai conseguir, pelo menos, traçar um panorama. E a partir, eu sempre falo, né, André, eu e ele, a gente sempre fala que a nossa intenção com esse curso é cutucar. A gente não vai resolver, a gente não vai deixar pronto, a gente vai dar as ferramentas para você e dar. Eu gostaria muito de acreditar que a gente vai dar vontade para que vocês continuem pesquisar. Sabe aquela aula de matemática boa, que você nunca gostou de matemática, você passa a gostar de matemática? Não existe aula de matemática boa, hein, Priscila? Pelo amor de Deus. Uma professora de geometria. Excelente, eu passei a achar legal geometria naqueles 2 anos que eu tive aula com aquela mulher. Tá vendo? Eu quero acreditar que a gente vai fazer com que vocês amem estudar história. Ah, sim. É isso. Ó, já tem bastante filme para assistir, hein? Pelo menos 4. Camila, é uma pergunta? Não. Então é isso. Acho que eu liguei meu microfone, né? Sim, achei que você queria perguntar alguma coisa. Não. É isso, pessoais. Amanhã estaremos de volta, 3 da tarde. Manda o link às 2. E vamos seguindo. Vamos seguindo com a insônia, meu povo. Insones. Insones de plantão. Obrigada, Pri. Obrigada, André. Foi muito bom. Eu que agradeço. Até amanhã, gente. Até amanhã. Tchau, Beijo. pessoal. Obrigada, Pri, André. Tchau, obrigada a vocês. Tchau. Boa noite. Boa noite. André, travou você?